O amor nasce do belo. Esta é a ideia inaugural do trabalho, e ela não aparece como metáfora, mas como tese filosófica. O autor inicia declarando que o amor só pode existir porque existe o belo, e que o amor é a forma concreta e transmissível do que antes era apenas abstração sensível. Para compreender isso, é necessário primeiro mergulhar no que significa, afinal, o belo. O belo, nessa concepção, não é aparência, não é estética superficial. Não se trata da beleza do rosto, das formas ou das cores. O belo é uma força sensível e invisível, que se manifesta por meio de certas sensações internas. A ternura, o afeto, o cuidado, o carinho, a amabilidade, o refinamento, o agrado. Ele se apresenta como um campo abstrato que nos toca por dentro, de forma consciente ou inconsciente, e que pode ser notado em múltiplas situações da vida humana, mas que, por natureza, não se transmite diretamente. O belo, portanto, é aquilo que pode ser sentido, mas não pode ser transmitido. Você não pode ser tocado pela ternura de um momento, ou pela pureza de um gesto, pela beleza de uma paisagem, ou pela doçura de um olhar. Mas essa ternura, essa pureza, essa doçura são suas. Elas pertencem ao seu sentir. O outro pode compartilhar da situação, mas não pode acessar sua experiência íntima, pois ela permanece abstrata, individual, isolada na interioridade. É exatamente nesse ponto que nasce o amor. O amor é quando esse conjunto de sensações antes restritas ao íntimo se converte em ação, em expressão, em exterioridade. O amor é o momento em que o belo se torna concreto. É a explosão do belo em direção ao outro. Enquanto o belo é o que se sente, o amor é o que se sente e se transmite. Ele é o veículo da sensibilidade, a presença concreta de todas as forças do belo, agora agindo fora do sujeito, atuando sobre o mundo, sobre a relação, sobre o outro. Nesse sentido, o amor é a interseção de todos os sentimentos que compõem o belo, que são a ternura, o carinho, o cuidado, a amabilidade, etc. Eles o reúne, os intensifica e os direciona. Enquanto as demais sensações do belo podem existir isoladas e algumas jamais podem ser expressadas plenamente, o amor é a forma plena, abundante, generosa de expressão do conjunto. Ele é a propagação total do belo. Mas nem todas as sensações oriundas do belo têm a mesma natureza. Algumas, como o afeto e o cuidado, podem ser demonstradas com certa clareza. São exteriorizáveis. Já outras, como a ternura e a inocência, existem apenas no íntimo. Não há como comunicar diretamente a experiência da ternura pura. Pode-se sorrir com ternura, falar com ternura, mas a ternura em si permanece em silêncio, no plano da interioridade. Ela é concreta, apenas na individualização, ou seja, apenas em quem a sente. Por isso, o autor afirma que o mundo está repleto do belo, mas só o reconhecemos em símbolos universais. O belo está em toda parte, mas só o notamos em certos momentos onde o sentimento é despertado com força. Ele deu o exemplo do brilho do sol sobre o oceano, no olhar da mãe que embala o filho, no tremor da voz de um trovador, no toque da pessoa amada, na contemplação das estrelas, no pôr do sol, no romance, nos beijos, nos abraços, na gratidão de um doente, na poesia refinada, no pensamento doce de uma criança e até mesmo no sabor amargo de uma bebida. Em todas as situações, o belo se insinua e ali, se há amor, ele se propaga. Daí surge o convite que o texto faz ao leitor. Se você quer experimentar o belo, viva. Mas se quer propagá-lo, então ame. Contudo, o autor vai além. Ele não se contenta em exaltar o belo e o amor. Ele se pergunta, e o mal?
de onde vem o mal? A resposta não é moralista, ao contrário, é estrutural. O autor afirma que o mal não é o oposto do belo, mas uma derivação dele. Ele escreve que, assim como nas mitologias antigas, na estrutura do belo há primeiro o bem. O mal é consequência, ele nasce não da ausência da sensibilidade, mas da sua frustração. Isso nos leva ao ponto mais sofisticado da obra, o conceito de que o ódio é uma manifestação derivada do belo. O ódio, segundo o autor, contém todos os mesmos elementos que existem no amor. Ele também se origina do belo, mas a diferença está no modo como esses elementos se comportam. No amor, eles se propagam, no ódio, eles se concentram, se frustram, se deturpam. O ódio é o desejo de alcançar o belo, e o fracasso diante dessa impossibilidade, ele é o sentimento do belo maculado, impedido de se realizar. A explicação se torna clara quando analisamos o exemplo da inveja. Um indivíduo nota uma condição do belo presente em outro, por exemplo, a felicidade, o encanto, a leveza, o amor, e ele almeja ter o mesmo. Mas como o belo, em sua forma pura, só se concretiza na individualização, ou seja, é único em cada ser, esse desejo se torna impossível. Não se pode viver o amor do outro, a beleza do outro, a experiência do outro. A tentativa de imitar o belo de um terceiro gera frustração. Depois, comparação. E por fim, o ódio. O belo é desejado, mas inalcançável naquele formato. Essa impossibilidade, ao invés de provocar aceitação, gera distorção. O ódio, então, não é a ausência de belo, ele é um belo frustrado, um belo não alcançado, um desejo de amor que foi negado. E é por isso que o autor sugere que quase todos os sentimentos que originam o mal têm em sua base o anseio por algo que no belo puro só pode existir dentro da individualização. A conclusão desse pensamento é profunda e ousada. Os sentimentos negativos, como o ódio, a inveja, o ressentimento, não são desvios do sistema emocional. Eles pertencem à mesma matriz de origem. São partes do mesmo campo, mas em um estado de desfiguração. O ódio é o amor desvirtuado. É o belo que não soube se propagar, que se revoltou contra a sua não realização. Ao reconhecer isso, o autor não nos convida a tolerar o mal, mas compreendê-lo, a entendê-lo como estrutura emocional frustrada, como um sistema de desejos que, por não serem alcançados, se deformaram. A obra nos oferece um modelo completo de pensamento afetivo, o belo como origem de todos os sentimentos, o amor como sua manifestação pura e propagável, o mal como a forma corrompida do mesmo impulso, no centro, a sensibilidade humana. O autor nos mostra que amar é mais do que um ato de afeto, é um ato filosófico, é a resposta mais concreta à existência do belo, e que odiar, no fim das contas, é desejar amar, mas não conseguir. Se tudo que sentimos, até o que chamamos de mal, nasce de um desejo pelo belo, então a vida não se divide entre bons e maus, mas entre aqueles que conseguiram amar e aqueles que, tentando amar, falharam e se perderam no caminho. A verdadeira lição aqui não é apenas entender o amor como algo a ser sentido, mas como algo a ser praticado. Amar não é um dom raro, nem um privilégio de poucos. Amar é uma decisão de propagar aquilo que é sensível, silencioso e íntimo. O belo é tornar o invisível visível, tornar o afeto ação, a ternura o gesto, o cuidado presença. Sim! É possível viver segundo essa filosofia, mas não com fórmulas ou promessas fáceis. É preciso exercitar a escuta, o olhar atento, a contenção do ego, a empatia radical. É preciso entender que até o ódio do outro pode ser uma dor não curada, e responder a ele com compreensão emocional não é fraqueza, é grandeza. Se você quer viver essa filosofia, comece pequeno. Veja o belo nas coisas mínimas, sinta-o. Depois, ofereça-o. Ame, mesmo que discretamente. Ame, mesmo que fracasse, porque cada gesto de amor, ainda que incompleto, é a única forma legítima de propagar o que há de mais verdadeiro na vida. Ame
como quem conhece a origem das coisas, ame como quem reconhece o que os outros negam. E quando vir o mal, pergunte: que forma do belo foi negada aqui? Se você fizer isso, já estará vivendo segundo essa filosofia. E isso, por si só, já é amor. É belo.